Salve galera, mais um vídeo no canal só no UFC, Luanzito na área falando Brasileirão dos jogos da 26ª rodada. Aqui jogos que tivemos aí alguns clássicos importantes, tivemos aí o jogo de Goiás e Bahia com mais gols na rodada, né? No caso o jogo é de 10 gols, então sem mais delongas falar sobre o Brasileirão 26ª rodada, né? No caso aí essa rodada ainda não foi concluída, né? No caso o jogo entre Cuiabá e Cruzeiro será no dia 14, né? No caso aí esse jogo que vai finalizar a rodada em questão e depois o Campeonato Brasileiro volta entre os dias 18 e 19 de outubro, aí após a data FIFA. Então, sem mais delongas, falar sobre essa rodada, né? No caso, justamente falar do jogo aí de muitas emoções e de muitos gols, que foi o duelo entre Goiás e Bahia no estádio da Serrinha. Onde o Bahia conseguiu abrir o placar logo aos 15 minutos, né? Com o Everaldo, né? Everaldo que fez um hat-trick aí na partida, né? Aos 15 minutos. Depois, aos 18 minutos, aí na falta de atenção aí dos jogadores do Goiás, né? O Gilberto cobrou a falta ali rapidamente, ali, antes da linha do meio campo ali, fazendo um belo gol ali para a equipe do Esquadrão. Ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos, o Guilherme, né, diminui para o Goiás. Aí na sequência o Everaldo faz o terceiro gol do Bahia. Depois novamente aí já nos acréscimos da primeira etapa ali, com gols ali do Guilherme de pênalti do Matheus Babi. O Goiás empata o jogo, né? Fecha o primeiro tempo ali no 3-3. Aí no comecinho da segunda etapa, o João Magno faz o quarto gol do Goiás. Mas poucos minutos depois, na sequência, o Bahia vira o jogo, né, com mais um gol ali do Everaldo. Poucos minutos depois, o Rafael Ratão faz o quinto gol. E para fechar o placar nos acréscimos, o Biel dá números finais do jogo, terminando assim, Goiás 4, Bahia 6, né? Com o resultado, a equipe do Bahia acabou terminando a rodada fora do Z4. Mas ainda a briga continua. No outro jogo da rodada, né, praticamente foi a única partida que terminou em 0-0, foi o duelo entre Vasco e São Paulo em São Januário, né? Mais uma vez, o Vasco jogando em casa com o apoio da sua torcida, né? Precisando reverter essa situação, acabou empatando em 0-0, né? O São Paulo ainda teve um pênalti ao seu favor, ele foi cobrado pelo Wellington Rato, o Léo Jardim fez ali a defesa e no rebote, né, o Ramos acabou isolando a bola. E na segunda etapa o Vasco criou ali algumas oportunidades, né? Teve bola na trave, né? No caso o empate é ruim, né? Principalmente para o Vasco, né? Que tem nessa luta contra o Z4 e com os resultados da rodada em questão acabou fechando a rodada dentro do Z4. Também tivemos ali o duelo entre Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena, onde ali no caso o Flamengo teve um pouco mais de posse de bola, né? Teve um pouco mais de finalizações em relação ao Corinthians, conseguiu abrir o placar no início da segunda etapa no belo chute fora da área do Gerson. E já nos instantes finais de pênalti, o Fábio Santos empatou o jogo para o Corinthians, terminando assim, Corinthians 1, Flamengo também 1. E nos jogos do domingo, né, tivemos alguns clássicos aí Brasil afora, né? No caso, no Maracanã tivemos o duelo entre Fluminense e Botafogo, né? No caso, Fluminense se jogo aí após a classificação heróica na Libertadores, enquanto o Botafogo precisava da reação no campeonato, né, para poder se manter firme na liderança, né, para poder manter uma certa margem para os demais. E no caso aí praticamente em 22 minutos de jogo ali, no caso os dois gols da partida ali, no caso com o Júnior Santos, né, um bom contra-ataque ali aos 20 minutos, abre o placar. E 2 minutos depois, na sequência, né, Tiquinho Soares fez um belo gol ali, encobrindo o goleiro Fábio ali, sem chances para o goleiro do Flusão. Apesar do Fluminense teve um pouco mais de posse de bola, mas o Botafogo acabou sendo mais efetivo e assim conseguindo um resultado importantíssimo e se mantendo firme na liderança, né, e recuperar essa confiança para o restante aí do campeonato. Além desse clássico também, né, tivemos o clássico Grenal aí, no caso o Internacional recebendo o Grêmio no Beira-Rio. No caso aí o pós-eliminação da Libertadores e no caso a equipe colorada levou a melhor vencendo por 3-2. No caso, aos 6 minutos o Ener Valencia abriu o placar para a equipe do Inter. Aí no início da segunda etapa ali o Wanderson ampliou o marcador. Aí pelo lado do Grêmio ali o João Pedro diminuiu o placar, né, no chute fora da área. Depois, poucos minutos depois ali o Alan Patrick faz o terceiro gol do Grêmio. E também, né, num curto intervalo de tempo ali, uma cobrança de falta ali, o Luiz Soares diminui para o Grêmio, terminando assim, Inter 3, Grêmio 2, né, no caso o Inter foi melhor, teve as melhores chances ali, poderia ter ampliado o marcador por alguns momentos, né, principalmente quando já estava nos 2-0, mas conseguiu aí uma vitória importante, né, pós-eliminação, né, e o Grenal ali, toda a rivalidade em questão, né, é um clássico à parte ali, é um campeonato à parte, e nessa vez quem se levou melhor foi o Internacional. E no outro clássico da rodada também, né, tivemos o duelo entre Palmeiras e Santos, né, jogo que foi realizado na Arena Barueri. Palmeiras saiu na frente ali no final da primeira etapa, né, com o Zé Rafael, né, a bola
a cobrança de bola parada ali, onde houve o desvio dele, né, para o gol. Aí depois, ainda no final da primeira etapa ali, o Tomás Rincon empatou o jogo para o Santos. E na segunda etapa, né, no bom contra-ataque ali, o Marcos Leonardo faz o segundo gol do Peixe, né, o segundo tempo ali do Santos foi um pouco melhor do que o primeiro. E teve mais chance ali, né, de ampliar o marcador, né, e acabou terminando assim, Palmeiras 1, Santos 2, né, o Santos conseguiu uma vitória importantíssima, né, no caso aí, após troca de alguns treinadores, né, agora o técnico interino é Marcelo Fernandes, aí com ele já foram 3 jogos, 3 vitórias, e terminando a rodada ali, dando aquele alívio, né, respirando um pouco ali fora do Z4. Outro duelo que também tivemos aí com vitória de visitante foi o duelo entre Atlético Mineiro e Coritiba, né, jogo realizado na Arena MRV, né, os gols saíram ali na segunda etapa. O Hulk, né, abriu o placar, né, na bola alçada na área de cabeça, ele fez o gol. Aí, uma sequência, né, poucos minutos depois, ali, num bom chute de fora da área, o Matheus Bianchi empatou o jogo para o Coritiba. E nos acréscimos, o argelino ali, Slimani, virou o jogo para o Coxa, terminando assim, Atlético Mineiro 1, Coxa 2, né. Obviamente que com a vitória, o Coritiba não sai do Z4, né, pela questão da pontuação, né, só deixa a lanterna ali para o América Mineiro. Aí falando em América Mineiro, né, tivemos no Castelão um duelo entre Fortaleza e América Mineiro, onde a equipe mineira saiu na frente com o Mastriani aos 18 minutos de pênalti. Aí poucos minutos depois, aos 23, ali, o próprio Mastriani fez o segundo gol. Ainda na primeira etapa ali, o Luceiro diminuiu para a equipe do Lion, mas na segunda etapa ali, com gols do Imanol Machuca e o Bruno Pacheco, o Fortaleza virou o jogo, terminando assim, Fortaleza 3, América 2, e Fortaleza finalista sul-americana e fechando a rodada ali já no G6 ali, né, na zona de classificação para a Libertadores. Além desse duelo também, né, tivemos o duelo entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino na Arena da Baixada, né, no caso agora com o nome é a Liga Arena, onde a equipe de Bragança saiu na frente com o Eric Ramírez, mas ainda na primeira etapa aos 40 minutos o Pablo empatou o jogo para o Atlético Paranaense, né, o lance teve revisão ali do VAR, confirmado, e assim terminou empatando em 1, obviamente que o empate não era bom para ambos, né, e com os resultados em questão acabou sendo bom para o líder Botafogo. E no caso aí, com os jogos realizados até agora, 9 dos 10 jogos, temos a seguinte aí, configuração na tabela: o Botafogo líder com 55 pontos, seguido pelo Red Bull Bragantino com 46, em terceiro o Grêmio com 44, em quarto Palmeiras também com 44 pontos, em quinto o Flamengo com 44, em sexto Fortaleza com 42, fechando ali o G6, né? Em sétimo temos Fluminense com 41, em oitavo Atlético Paranaense com 41, em nono Atlético Mineiro com 40. Temos em décimo lugar o São Paulo com 35, em décimo primeiro Cuiabá com 32, em décimo segundo Internacional também com 32 pontos, em décimo terceiro Corinthians com 31, em décimo quarto Santos com 30, em décimo quinto Cruzeiro também com 30 pontos, em décimo sexto Bahia com 28, fechando o Z4 temos o Vasco com 27 pontos, Goiás com 27, Coritiba 20 e América com 18 pontos em 26 jogos. No caso aí a 27ª rodada volta após a data FIFA, né? No caso aí, onde teremos aí 2 jogos da seleção válidos pelas eliminatórias. A 27ª rodada volta na quarta-feira, dia 18, né? Teremos Grêmio e Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. Também teremos América Mineiro e Botafogo no Independência às 20 horas. No mesmo horário teremos Coritiba e Goiabá. No estádio da Serrinha às 21h30 teremos Goiás e São Paulo. O Bahia na Arena Fonte Nova recebe o Internacional. E também na quarta-feira teremos Vasco e Fortaleza em São Januário. E na quinta-feira, fechando a rodada, teremos Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque às 19 horas. Ou na Arena Boerina, não sei como está a situação. Então, um dos locais prováveis é Cruzeiro e Flamengo, na quinta-feira às 19 horas. Santos e Red Bull Bragantino na Vila às 20 horas. E no Maracanã, fechando a rodada, teremos Fluminense e Corinthians às 21h30. É isso aí, Brasileirão aí. Cada vez emocionante, faltando apenas 12 rodadas para o fim aí. Vamos ver como está a situação na parte de cima da tabela e também na parte da luta contra o Z4 também. E obviamente você acompanha tudo aqui no canal só no CNFC, porque aqui o Brasileirão tem muita procedência. Valeu!